Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vocês estão aí nos assistindo, não é mesmo? Eu sou o professor Pierre, professor de língua portuguesa, e hoje nós iremos trabalhar um pouco de concordância verbal. Uma dica em primeiro lugar é que para a gente ter uma boa concordância, a gente deve estar sempre lendo. E deve tentar escutar, ver como é que soa quando a gente lê, né? E por isso nós iremos observar alguns exemplos. Nós iremos trabalhar em cima de exemplos. A gente vai vendo algumas regrinhas e vai analisando cada um dos exemplos. Ok, pessoal? Então vamos começar? Em primeiro lugar, o que é a concordância verbal? É a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Por isso que é necessário a gente estar sempre lendo, justamente para a gente ver a harmonia, né? E não é apenas por ler, a gente lê analisando como as palavras estão sendo colocadas e como elas soam no ouvido da gente. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Exemplos: eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Aqui, sujeito e verbo está no singular nessa situação. No entanto, elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Observe que aí o sujeito, né, ele teve que o verbo teve que concordar com ele. Se eu digo elas adoram, não posso dizer elas adoram. Seria um erro de concordância. Cristina e Eva entraram no hospital. Parece simples, não é, pessoal? Mas há várias situações que provocam dúvidas, não só nos alunos, mas em qualquer falante da nossa língua portuguesa. Vamos ver um pouquinho? Para não termos mais dúvidas, regra para sujeito simples. Sujeito coletivo. Nessa situação, o verbo fica sempre no singular, certo? Apesar de ser uma palavra que indica quantidade, ela é colocada no singular. Então, o verbo também fica no singular. A multidão ultrapassou o limite, certo? Observe que ultrapassou está no singular, concordando com multidão. Do outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Observe o exemplo. A multidão de fãs ultrapassou o limite. A multidão de fãs ultrapassaram o limite. Aqui eu pude utilizar as duas formas concordando. Por quê? Porque eles tanto podem concordar com a multidão, como ele também pode concordar com fãs. Aí fãs está no plural. Então eu posso utilizar as duas formas. Coletivos partitivos. O verbo pode ser usado no singular ou no plural nessa situação, tais como a maioria de, a maior parte de, grande número de. Vamos observar o exemplo? Grande número dos presentes se retirou. Mas eu também poderia dizer: grande número dos presentes se retiraram. Terceira situação: expressões mais de, menos de, cerca de.
Nestes casos, o verbo concorda com o numeral. Vamos ver um exemplo? Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Ok? Observe aí que tanto eu poderia utilizar o quis, né? Como também na outra situação. Chegaram concordando com mulher e no segundo exemplo concordando com pessoas, plural. Sempre concordando com o número. Ok, pessoal? Nos casos em que mais de é repetido, indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural. Vamos observar um exemplo? Mais de uma professora se abraçaram. Observe que eu estou dizendo que foi mais de uma, né? Então, nesse caso, eu tenho que colocar no plural. Quarto exemplo. Nomes próprios. Com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. Vamos observar exemplos? Os Estados Unidos influenciam o mundo. Estados Unidos influencia o mundo. Ok? Você observa aí que como eu utilizei o artigo, colocando o artigo no plural, então é claro que eu tenho que colocar o verbo também no plural. Agora, se tivesse feito a elipse de artigo aí, não seria necessário a gente colocar no plural, ok? Ficando correto no singular. E vamos para o quinto exemplo. Pronome relativo que. O verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Vamos observar alguns exemplos. Fui eu que levei. Foste tu que levaste. Foi ele que levou. Ok? Então, dessa forma, se eu tenho o pronome relativo que, ele tem que concordar com o que antecede a ele. O pronome é o sujeito. Ok, pessoal? Pronome relativo quem. O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente do pronome quem. Então, é a mesma situação anterior. Tanto podendo colocar o pronome conjugar na terceira pessoa do singular, como também analisando o que vem antes, tá? Fui eu quem afirmou. Fui eu quem afirmei. Então, as duas situações para nós analisarmos. Sétimo exemplo. Expressão um dos que. Este é mais um dos casos em que tanto o verbo pode ser conjugado no singular, como também no plural. Ele foi um dos que mais contribuiu. Ele foi um dos que mais contribuíram. Então, dessa vez, eu também posso utilizar tanto no singular, concordando com o número, mas também eu estou falando de uma forma em coletivo. Então, eu também posso colocar no plural, né? Um dos que. Regras para sujeito composto. Vimos os simples, sujeitos simples. Agora iremos analisar os sujeitos compostos, ok? Então iremos ver apenas algumas situações. Claro que nós temos muitas outras situações. Essas são apenas algumas. Então, é necessário sempre estarmos lendo sobre isso e, como eu disse anteriormente, ter um mundo de leitura ativo, está procurando sempre obras literárias para estarmos nos atualizando. E claro, não apenas ler por ler, né? Nós temos que estar
analisando a escrita, observando como aquilo vai soando quando a gente vai lendo. Mas vamos lá. Sujeitos formados por sinônimos. O verbo tanto pode ir para o plural, como pode ficar no singular e concordar com núcleos mais próximos. Vamos ver algumas dicas. Preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Preguiça e lentidão destacou aquela gerência. Ok? Então, como você viu anteriormente, podemos utilizar as duas formas, né? Tanto podendo ficar no singular, como também concordando com o núcleo, ficando no plural. Lembrando que são sujeitos formados por sinônimos. Sujeito formado por palavras em graduação e enumeração. Este é mais um caso em que tanto o verbo pode flexionar para o plural, como também pode concordar com o núcleo mais próximo. Vamos ver alguns exemplos. Um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde. Observe que eu estou concordando aqui ou com o mais próximo, no caso década, né? Cada um deles separadamente e de uma forma individual, concordando com cada um. Mas eu também posso concordar generalizando, né? Juntando tudo, podendo ficar no plural. Ok, pessoal? Terceira situação. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Nessa situação, o verbo vai para o plural e concorda com a pessoa, por ordem de prioridade, o que vem mais próximo. Ok? Exemplo. Eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da noite. Observe que o verbo chegar aí está concordando com ambos, né? Com nós. Eu, tu e Cássio. Ok? Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, mais ele, terceira pessoa. Ou seja, a primeira pessoa do singular tem prioridade. E no plural, ela equivale a nós. Ou seja, nós chegaremos. Jair e eu conseguimos comprar um apartamento. Eu, primeira pessoa, Jair, terceira pessoa. Aqui também é a primeira pessoa do singular que tem prioridade. No plural, ela equivale a nós, como eu falei anteriormente. Ou seja, nós conseguimos. Então, a regrinha. Se eu estou incluso, nós iremos sempre utilizar o que? Nós. O verbo veio conjugando com o pronome nós. Concordando com o pronome nós. E vamos agora para a quarta situação. Sujeito ligados por ou. Os verbos ligados pela partícula ou vão para o plural, quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito. Exemplo. Doces ou chocolates desagradam ao menino. Doces ou chocolates desagradam. Veja que eu estou concordando, o verbo vem concordando, o verbo desagradar vem concordando com doces ou chocolate. Quando a partícula ou é utilizada como retificação, uma forma de correção, o verbo concorda com o último elemento. Aí já muda um pouco a figura, né? A menina ou as meninas esqueceram muitos acessórios. Eu não tenho certeza, né? Se for uma menina só ou se for uma menina, fica aí dúvida aí. Está retificando. Então esqueceram, teve que concordar com o que está mais próximo. Esqueceram. Mas quando a ação
verbal é aplicada a apenas um dos elementos, o verbo permanece no singular. Vamos ao exemplo? Laís ou Elisa ganharam mais tempo. Quinta situação. Sujeitos ligados por nem. Quando os sujeitos são ligados por nem, o verbo vai para o plural. Isso mesmo. Vamos analisar? Nem chuva nem frio são bem recebidos. Ó, nem chuva nem frio são bem recebidos. Então ele vai ter que estar sempre no plural. Por quê? Porque ele veio ligado por nem. É uma regra. Se você viu aí que for ligar o sujeito e o verbo estão sendo ligados por nem, os dois sujeitos são ligados por nem, então nessa situação eu tenho certeza que eu vou ter que colocar o verbo no plural. Sexta situação. Sujeitos ligados por com, quando semelhante à ligação e o verbo vai para o plural. Vamos ver alguns exemplos. O ator e os seus convidados chegaram às 6 horas. Mas quando o com representa em companhia de, o verbo concorda com um antecedente e o segmento com é gravado entre vírgulas. Vamos analisar? O pintor, com todos os auxiliares, resolveu mudar a data de exposição. Bem, pessoal, assim nós terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e vamos agora fazer algumas atividades para a gente colocar em prática, exercitar tudo aquilo que a gente viu hoje durante a nossa aula. Beleza? Tchauzinho, pessoal. Até a próxima.